Olá a todos, estamos de volta da placa de amplificação do Sony 1140. Já fizemos aqui algumas ações, nomeadamente limpar a placa. Já retirei as resistências queimadas. Está aqui este montinho. Os vizinhos também que estavam ao lado e que chamuscaram também foram retirados. Tirei um transistor para ver como é que estava. Está aqui. E está bom. Este transistor está bom. Pertence aqui, ok? Portanto, ele está bom, mas eu vou substituir isto tudo. Vou guardar os transistores que tiverem bons, guardo. E vou pôr transistores novos, como já tinha dito. Portanto, agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é tirar estes transistores, os drivers todos, cá para fora, ver como é que estão. Vou tirar também estes trimmers, vou substituir por trimmers novos. Já tirei os condensadores, estão ali. Vou fazer aqui um upgrade. Estes condensadores estão aqui na filtragem desta ponte retificadora que ali está. E eles estavam aqui a filtrar, digamos assim, a corrente alternada que entra ali na ponte retificadora, mas os condensadores eram de 100 micros, 50 volts, eram 4. Eu vou pôr 4 de 470 para aumentar portanto, a filtragem disto e eventualmente baixar o ripple. Vou fazer assim. E estes condensadores que aqui estão, que eram 10 volts, que já têm outra função, já estão ali mais a fazer uma função de decoupling, precisamente a meio do estágio dos drivers. Portanto, ainda vou olhar bem para o esquema para ver o que é que vou fazer, se vou subir ou não. Tirei também o condensador que explodiu, que era o irmão deste, era o irmãozinho deste, portanto, e explodiu também, já o tirei. Esse vou manter o valor. Eu já tenho, fiz um trabalho de casa que foi toda a lista de transistores que estão na placa, os eventuais substitutos, os pinouts disto tudo, para eu depois, quando começar a montar, ter a vida facilitada. Eu faço sempre este apanhado para evitar erros quando estou a montar os componentes com a pinagem correta, ter a certeza que tenho os equivalentes comprovados, os transistores equivalentes comprovados que não vão dar problemas e que são perfeitos matches para a função. Aliás, eu uso várias fontes de informação para fazer esta ginástica, digamos assim. Eu tenho um fecheiro meu que construí ao longo do tempo, que é muito precioso, que é um fecheiro que eu tenho, que tem todos os transistores em lista negra, que são os transistores que estão identificados nos aparelhos vintage, que têm problemas de ruído, problemas de fazerem curto-circuito, problemas de fazerem um pop, uns talidos. Portanto, tenho uma lista razoável de transistores que, se eu apanhar um aparelho, obrigatoriamente têm que ser substituídos, porque são transistores que, se ainda não deram problemas, vão dar, ok? E depois tenho uma lista também minha própria, que eu construí, que é, portanto, uma lista de equivalentes, de transistores que normalmente andam nestes aparelhos e quais são os equivalentes modernos. Quando me encontro um caso, e encontrei neste caso nos drivers transistores que eu não tinha na minha lista, tive que ir a usar algumas fontes para tentar perceber qual era a melhor solução. Quando essas fontes falham, não tenho outra forma senão de usar uma ferramenta que pega nas características do transistor original que eu quero substituir e me apresenta uma lista de possíveis candidatos. E eu depois tenho que escolher aquele que me parece que é melhor. Nem sempre funciona, mas é uma ajuda preciosa. Pronto, eu vou continuar com isto. O próximo vídeo que vocês vão ver provavelmente
é já sem os drivers lá dentro da placa, em que vou testá-los um a um, ver como é que eles estão, e os transistores todos que aqui estão também. Vai tudo. Até já. Continuamos com a placa de amplificação. Eu neste momento já substituí os transistores de entrada e tenho que fazer aqui uma pequena retificação, porque estive a olhar de facto para o esquema e os transistores de entrada, este par diferencial, é bastante diferente, é outra configuração possível que se pode fazer. Em vez de ser um par diferencial em que os dois transistores são NPN ou PNP, é um par diferencial complementar, ou seja, um transistor é PNP e o outro é NPN. Okay? Pronto, isto é outra, digamos, outra forma de fazer a entrada do áudio em primeiro estágio, portanto, num circuito, num amplificador classe AB. E neste caso, como é um par diferencial complementar, não é importante que os dois transistores estejam, portanto, pareados. Podem ter ganhos diferentes porque o circuito já está preparado para compensar essa situação. O que eu fiz foi, no canal esquerdo e no canal direito, tanto o transistor PNP como o NPN terem exatamente o mesmo ganho, ok? Portanto, neste caso pareei, mas não dentro do par diferencial, pareei pelo canal esquerdo e canal direito, os 4 transistores serem 2 pares, portanto um par PNP e um par NPN, exatamente com o mesmo ganho, precisamente para quando o sinal for aplicado, os canais estarem equilibrados, terem a mesma pré-amplificação do lado esquerdo e do lado direito. E neste estágio é importante porque aqui o sinal é muito baixo, vai ser amplificado, digamos assim, e se houver diferenças aqui, esta diferença da amplificação do canal esquerdo e canal direito vai-se notar e vai-se multiplicar por aí fora, portanto, nas etapas seguintes da amplificação. Portanto, começamos logo por tentar equilibrar desde o princípio, ok? Se isto fosse um par diferencial puro, eu tinha que parear os dois transistores e era importantíssimo que eles tivessem o HFE exatamente igual. Eu já fiz um vídeo, tenho um vídeo no canal que mostra como é que eu faço isso. Tenho uma placa própria, uma montagem própria que pareia os transistores NPN ou PNP ao microvolt, ok? Pronto, ao microvolt. E normalmente consigo fazê-lo. O que dá que fica uma configuração em que o offset DC é praticamente zero à saída das colunas, o que é absolutamente fantástico, ok? Pronto, neste caso, como é um par diferencial complementar, um é PNP e o outro é NPN, não é preciso estar a pareá-los entre eles dois, mas é preciso parear as coisas entre canais, entre canal esquerdo e canal direito, para serem iguais, ok? Entretanto, tirei aqui um dos drivers do canal onde as resistências estavam queimadas, e o que nós vemos aqui é uma coisa muito clara, muito objetiva. Temos aqui 2 diodos, em vez de ter um transistor, portanto, uma das junções está queimada, este transistor está queimado, o que é pena, porque é um daqueles transistores que eu vou ter alguma certa dificuldade em substituir. Okay? Tenho aqui uma hipótese comum, que é um transistor que eu gosto de usar nas etapas intermédias, que funciona muito bem com áudio, porque tem uma resposta de frequências fantástica, que é o BD 140 e 139, funciona muito bem. Ajuda que o amplificador tenha um som, portanto, muito parecido com o som dos anos 80, daquele som quente, muito harmónico, e eu gosto muito de utilizar estes transistores. Vou ver se consigo. Portanto, este para já está queimado. Eu tenho mais ali na placa, vamos ver se eu consigo jogar com isto ou não. Pode ser que nesta etapa eu consiga reaproveitar um driver daqueles e pô-lo ali, e depois pôr os BD 140 onde estão estes trios aqui. Vamos ver. Pronto, temos aqui o rescaldo para já preliminar dos drivers que eu retirei. Os que têm o X estão queimados, os que têm o check estão bons. Portanto, do canal
ainda agora como é que se olha para isto, mas acho que é o canal esquerdo. Canal esquerdo, exato. Os transistores estão todos bons. Do canal onde tinha as licenças queimadas, onde houve a bronca, digamos assim, temos o transistor de amplificação de voltagem queimado e 2 drivers queimados. Okay? Portanto, estes transistores não são todos iguais. Portanto, há aqui PNPs e NPNs. Eu depois agora posso fazer aqui, dependendo do estado de saúde, umas jogadas que é, por exemplo, substituir este com um destes e fico com o andar de amplificação de voltagem resolvido. Okay? E depois ficam problemas, obviamente, nos drivers de ataque aos transistores de potência. Ou então substituir tudo. Pronto, agora é este exercício que eu tenho que ir fazer com calma. Entretanto, na placa já estão condensadores aqui novos, os Nichicon Gold, e 6 transistores novos. Okay? Pronto, é o que está aqui na placa. Já e tirei os drivers e os transistores de amplificação de voltagem, que são aqueles 2 que ali estão. Portanto, isto está a correr muito bem. Depois há aqui uma curiosidade que eu vou-vos mostrar, que são estes objetos, este componente parece uma lâmpada que está aqui. O que é isto? O que é que isto está aqui a fazer? Ok? Eu depois dou uma explicação. Então vamos continuar. Cá vamos nós, temos aqui a brigada já perfilada. O que é que eu vou fazer? Obviamente, vou analisar as características destes transistores em comparação com os transistores que eu queria colocar, e parece-me que vou conseguir colocar estes transistores. Portanto, vou utilizar esta série que aqui está. Basicamente, eu vou substituir o 2SA706 pelo BD140 e o 2SC1124 pelo BD139. Okay? São transistores utilizados para áudio, perfeitamente. Como já disse, gosto muito do som. Em situações em que já fiz substituição com estes transistores e gostei imenso do som dos aparelhos quando os testei. Portanto, estes transistores têm essas características, foram desenhados para áudio, tem uma frequência de transição 60 MHz, portanto são rápidos, assim como estes também são. Curiosamente, são transistores bastante antigos, mas um deles até é bastante rápido. Um deles até é utilizado para amplificação de radiofrequência, imagina. Este 1124, o CSC 1124, é também utilizado para amplificação de radiofrequência, nomeadamente em VHF. Portanto, vou utilizar isto. Eu acho que até estes transistores que eu estou a colocar, em termos de áudio, têm características melhores, têm menos ruído. Portanto, tem mais baixo ruído. Agora é para ver a questão da pinagem e tudo mais e enfiá-los ali. Portanto, agora também vou ver que eu gosto de meter dissipadores nestes transistores, nos drivers. Eles aquecem de sobremaneira. Pelo menos, eu não sei se vou ter espaço, digamos assim, porque isto está tudo, por exemplo, aquele trio ali, ele está tudo uma coisa em cima da outra. Eu vou ver se isto há espaço ou se não há. Eu tenho uns dissipadores de perfil, baixo perfil. Pronto, a única inconveniência que tenho é que estes dissipadores que eu tenho, o orifício não tem rosca, portanto sou obrigado a pôr uma porca. E eu gosto de utilizar dissipadores que têm já a rosca feita no próprio buraco. Portanto, vou ver agora como é que fica, mas quero pôr dissipadores pelo menos na amplificação de voltagem. Eu vou pôr, porque eu sei que estes transistores aquecem a sério. Ok? Pronto, então vamos lá. Mais um avanço. Substitui os trimmers. Estão aqui. 2 trimmers novos. Esta operação é importante porque estes trimmers, as pistas de carvão, não funcionam, já não estão bem, já estão gastas ou estão ressequidas. Mesmo que eu ponha spray de contactos, isto não vai funcionar bem. E isto é um tema importante porque é a relação do bias do amplificador e convém, quando a gente esteja a regular isto, não haja saltos dramáticos para a frente e para trás, porque isso pode
em situação de regulação, criar um problema chato. Portanto, temos trimas novos aqui. O que é que nós temos também? Temos os drivers praticamente todos colocados. Pronto, BDs 140 e 139 nos respectivos sítios, com a particularidade que temos de trocar as pernas. Portanto, eles estão ali a bailar, mas com a perna, uma das pernas trocadas, porque a nomenclatura dos BDs 140, dos 140 e 139, isto são transistores que têm um pinout completamente diferente do transistor japonês, e então temos que trocar aqui as pernas, temos que pôr uma manga numa das pernas para que elas não toquem uma na outra, não é? Como é óbvio. Portanto, nós aqui trocamos, o emissor está no mesmo sítio, tivemos que trocar o base e o coletor, tivemos que cruzar as pernas ao transistor para que ele funcione. Okay? Pronto, eu já fiz isto variedíssimas vezes, tem que se meter sempre esta manga, porque ao cruzar as pernas elas podem se tocar, e isso, como vocês já devem saber, cria fumo mágico, que a gente não quer. Pronto. Falta-me só aqui um transistor ali, porque não tenho mais nenhum. Vou encomendar mais transistores. Depois tenho que testar o ganho. Todos os transistores que foram colocados aqui no canal esquerdo e no canal direito estão balanceados em termos de ganho. Okay? Por acaso tive sorte, porque este batch que eu tinha aqui, os 140 tinham todos o mesmo ganho e os 139 tinham todos o mesmo ganho. Portanto foi fácil, não tive que andar a escolher. Mas acabou-se. O 140 acabou-se, só tinha mais um, mas que não estava bem no HFE que eu queria, portanto vou encomendar mais. E agora isto também é um bocado uma lotaria, não é? Imaginemos, vou encomendar 10 transistores e nenhum deles tem o HFE que estes têm. Pronto. tenho que ver como é que vou gerir a coisa. Mas pronto, está a andar, está com bom aspecto. Próximo passo, se calhar, é pôr os condensadores ali. E fico já despachado. Eu tenho que estar a limpar, à medida que vou tirando componentes, vou limpando ainda mais, e depois no fim dou uma lavagem geral a tudo. Eu vou encerrar este vídeo por agora, e depois no próximo vídeo continuamos com esta placa, e eu vou explicar para que servem estas ampolas de vidro que estão aqui, qual é a função que tem aqui na placa de amplificação. Até à próxima.